Cara, quem ganha mais dinheiro no mercado de cripto, no mercado de risco? É o cara mais inteligente? Não. É o cara que tem o melhor comportamento. Então, primeiro ponto. Ponto número 1. Comportamento é mais importante do que inteligência. O que eu quero dizer com isso? Cara, muitas pessoas no mercado financeiro são extremamente inteligentes. Muitas pessoas têm opiniões extremamente inteligentes, né? Mas o mais importante, cara, é a disciplina, a paciência e a consistência. Então, nada de fórmula complexa. A alavancagem já deixa tudo muito mais complexo. Você pegar dinheiro que você não tem para você especular em cima da valorização de um ativo. Principalmente, pega movimento de alta aqui. Cara, tu pega os últimos 3 anos, tendência de alta, certo? Certo, tendência de alta do Bitcoin. Mas o que é inteligente aqui? Eu tenho como controlar se o mercado vai continuar subindo no final do ano ou não? Não. Não tenho como saber se ele vai continuar subindo ou se ele vai simplesmente derreter a partir de agora, vai trancar todo mundo em topo. Não tem. Então o que eu tenho controle? Bom, eu tenho controle sobre gerenciamento. Eu tenho controle sobre o quanto eu devo estar exposto no mercado. Pô, devo estar agora um pouco mais posicionado em Ethereum, um pouco em dólar, 30% em dólar, talvez 8% Solana, 7%. Cara, isso aqui eu tenho controle. Eu tenho controle sobre isso aqui. Eu tenho controle sobre o quanto eu estou exposto no mercado. Mas eu tenho controle, por exemplo, se o mercado vai despencar agora aqui ou não. Se ele vai buscar, por exemplo, aqui para baixo, depois, e aí trazer quedas infinitas no final do ano? Não. Então eu não tenho controle sobre absolutamente nada aqui. O que eu tenho são dados reais construídos em cima do que eu estou enxergando no momento presente, que podem ser alterados, essa opinião, baseado nas coisas que vão acontecer nos próximos dias. Então, por exemplo, enquanto o Bitcoin está se mantendo acima de 108 mil dólares aqui, nós temos todos os fundos ascendentes no gráfico semanal. Enquanto nós estivermos acima do topo semanal anterior, a expectativa é de continuação de alta, mas eu não tenho garantia disso. Então, para isso, eu tenho que me responder a seguinte pergunta. Eu estou confortável com o posicionamento que eu estou aqui? Ou eu estou dando uma de Abraham, achando que o mercado é alta infinita e não existe mais queda? Ou estou achando que eu vou ser mais um Livermore da vida, acreditando em queda infinita e que o mercado já está esticado demais? Então, o primeiro ponto. Coisas inteligentes a se fazer. Você evitar mexer no dinheiro todo dia e tomar decisões baseadas depois de que o mercado faz uma movimentação de preço. Por enquanto, por hora, o que a gente está enxergando aqui, topo e fundo ascendente acima de todas as médias, acima de topos e fundos ascendentes, com manutenção da tendência de alta semanal. Por enquanto, o que eu devo achar? Eu devo achar que o mercado vai continuar subindo. Por quê? Porque ele não perdeu uma estrutura de alta semanal. Ok? Então, mesmo que ele esteja num topo, mesmo que ele esteja num movimento muito forte e alta, mesmo que ele esteja ao longo de todos esses anos subindo sem parar, não significa que ele vai inverter agora, neste presente momento. Por quê? Porque eu pego o mercado da Nasdaq, por exemplo, que é o mercado de Big Techs, e eu vejo que ele continua subindo. Franca tendência de alta. Eu vejo o mercado do S&P 500, as maiores empresas americanas, franca tendência de alta. Ele teve uma inversão de tendência aqui? Não. Então eu devo continuar mais bullish por enquanto. Sem alavancagem. Por quê? Porque a alavancagem eu me alavanco não só financeiramente, mas emocionalmente também. Se eu me alavanco em 10 vezes, eu fico 10 vezes mais emocionado e mais reativo ao mercado. E aí é a questão. Quanto mais você reage no contexto atual do mercado, mais dinheiro você vai perder. Mais dinheiro o mercado vai conseguir drenar de você, das suas emoções, porque uma hora você acredita em alta infinita, no outro dia você acredita em queda infinita, no outro dia alta infinita, no outro dia queda infinita. Enquanto isso, você vai mudando, vai mexendo no seu capital, a única pessoa que vai perder dinheiro no mercado dessa forma é você. Então a primeira coisa é mais importante. É mais importante você ter disciplina, paciência e a consistência do que? Toda queda mais forte de uma tendência de alta, numa sobrevenda do gráfico de 4 horas, é oportunidade de compra. Então, por exemplo, se a tendência de alta está confirmada, ela está confirmada, toda vez que o mercado tiver aqui abaixo no gráfico de 4 horas, a probabilidade maior é de compra. Ou seja, os dias em que eu vou comprar vão ser os dias em que o mercado trazer esse movimento do RSI aqui para baixo. Eu estou utilizando com ênfase algo que eu possa, um dado que eu estou enxergando, algo que eu possa enxergar, algo que eu possa tomar uma decisão baseada naquilo que eu estou enxergando e não naquilo que eu acredito. Porque o cara que é muito inteligente, ele cria muitas histórias na sua cabeça e ele vai operando através das histórias que ele está contando para si mesmo. Só que essas histórias podem ou não levar ele a ganhar dinheiro. Então, muito importante é isso. Zero fórmula complexa. Zero preocupação. Dados on-chain.
análise de não sei o que, análise macroeconômica, e ficar associando todas essas coisas para ficar criando narrativas na tua cabeça, vão te fazer você deixar de ganhar dinheiro em assimetrias de alta, de continuação de alta, mas também vão te fazer você ficar de fora de altas e também, muitas vezes, você ficar com medo exacerbado, né? Ou com ganância exacerbada, tá? Porque muitas vezes quando o mercado vira e ele mostra que vira, muitas pessoas rejeitam que ele vai virar. Eles ignoram o fato de que a média está começando a apontar para baixo. Por enquanto as médias apontando para cima, cara, tu pega uma média 8 semanal, tá apontando para cima, enquanto no gráfico diário ele estiver apontando para cima, ou mesmo o preço costurando essa média, mas mantendo acima, é continuação de alta, tá? Só que quando ele inverter, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ficar numa posição mais defensiva, tá? Então, no momento que ele perde isso daqui e ele ameaça perder, nós temos que ficar numa posição mais defensiva. E só voltar a ficar mais agressivo no momento que ele mostrar que ele está novamente mais otimista. Então, no gerenciamento, o que a gente faz? Quando ele ameaça perder essa média, eu fico mais na defensiva. Quando ele fica numa retomada acima dessa média, eu fico um pouco mais na ofensiva, esperando mais um movimento de alta. Sem absolutamente ter certeza de que eu estou controlando o mercado, sem saber se eu estou analisando o mercado de forma 100% coerente. O segundo ponto aqui, da psicologia que a gente estava falando sobre hoje, sorte e risco, cara. A vida financeira, ela é profundamente marcada, pessoal, por fatores fora do nosso controle. Como nascer, por exemplo. Onde você nasceu? Você escolheu onde você nasceu? Você é filho de pais de quem? E você escolheu os teus pais? Você escolheu a situação econômica da tua vida, da tua família? Você escolheu alguma coisa? Ou você está à mercê da sorte? Sim, nós estamos sempre à mercê da sorte e do risco. Para mim, é bem sabido que não existe como você mudar de patamar de vida sem assumir risco. Mas, ao mesmo tempo, também entender que existe o fator sorte no meio da caminhada, no meio da jornada. É muito importante a gente falar sobre isso porque tanto o sucesso como o fracasso têm elementos de sorte e risco. Por isso, a gente nunca deve julgar os outros e a história dos outros de forma muito simplista. Nem os caras que se deram muito bem, como é o caso do Jesse Livermore, que se deu muito bem no início da sua carreira, pegando 2 movimentos de short em fase de depressão, quanto o cara que, né, não dá para simplificar, mas o cara rico lá de roupas, o Abraham, ele também não dá para simplificar que o cara era burro, porque durante 9 anos ele fez muito dinheiro com o mercado financeiro e por um acaso do azar ele teve um dia de decisão negativa em que perdeu todo o capital e todo o patrimônio. Então a gente não pode ser simplista. Ah, esse cara ficou rico com o mercado financeiro, logo ele é foda. Ah, esse cara aqui perdeu todo o capital, logo ele não sabe de nada. Não, a gente não tem como simplificar isso porque tem o elemento fator sorte e risco. O elemento fator sorte e risco são coisas que a gente não consegue controlar. Então você pode ter muita sorte, eu posso ter tido muita sorte com a Cardano, ter comprado ela a 3 centavos e ela explodir 8.000% em apenas 8 meses, sem eu ter controle nenhum disso. E eu ter que ficar esperando durante 3 anos isso. Então eu fiquei lá, Cardano, segurando a 3 centavos durante 3 anos, até que num dia ela começou a subir muito forte. Claro, eu tive competência de estudar vamos dizer assim, uma narrativa que poderia dar muito bem, mas eu tinha controle se o mundo todo ia começar a comprar Cardano naquele momento? Não. Então eu também tive a sorte, eu tive a competência de estudar no momento certo, mas eu também tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa, exposto no risco no momento certo. Em algum momento, todo mundo que perde dinheiro começa a ganhar. E também, em algum momento, todo mundo que ganha muito dinheiro começa a perder. A questão toda é que a gente tem que controlar nós temos que limitar nossas perdas e tentar se expor ao máximo os nossos ganhos. E por isso que a gente tem que observar aquilo que é factível, aquilo que a gente está vendo no momento real. Ficar mais agressivo e mais otimista com o mercado quando for necessário, mas também ficar mais medroso e preocupado, tá? Se eu tentasse replicar o movimento que eu fiz com a Cardano hoje em dia, seria muito difícil eu ter o mesmo resultado. Então, logicamente, se eu tivesse quebrado e tentasse replicar tudo aquilo que eu fiz em 2018, não ia dar certo. Por quê? Porque aquilo que aconteceu em 2018 não vai se repetir em Cardano, por exemplo. Talvez se repita mais na frente, mas agora, por enquanto, nós não temos sinais disso se repetir. E logo, portanto, eu não posso me apegar, baseado numa experiência do passado, que eu vou ter sempre a mesma facilidade de ganho no futuro. Por quê? Porque ali se juntou preparação com sorte e risco.